Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais um Número J-League com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Resumo completaço da semana, das rodadas sobre J1, J2 e também sobre a J3. Bom, como sempre, vocês estão na companhia dele, as falas, o barbudinho alegria da apresentação. Comentários dele, o mito, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Como vão as coisas, lindão? Salve, salve, Elias, salve, salve, galera. Tudo bem, graças a Deus. Espero que contigo também. E voltamos à J-League, muita coisa pra falar. Bagunça nessa seleção japonesa que nós já conversamos essa semana. E um aviso importante pra galera antes de a gente começar esse programa. A gente sabe que ano de Copa do Mundo fica muito corrido, muitas rodadas meio consecutivas, né? Vamos ter jogos aí basicamente sábado e domingo e às quartas-feiras, ou às quintas, eu não sei agora, os horários são meio loucos. E por isso a gente às vezes vai ter que fazer uns compilados meio maiores, né? A gente fez a J-League sobre a rodada 2 e 3, e aí começou a seleção japonesa, mas tinha rodada de jogo, e a gente acabou deixando a J-League um pouco como plano B. Então a gente faz uma catada geral, tudo que aconteceu, e sempre que tiver 2 ou 3 rodadas, se a gente não conseguir fazer aquele padrão de 2 rodadas, a gente vai fazer de 3 e 4 pra gente tentar atualizando o nosso tempo, mas também não deixando de lado o futebol japonês, que logo logo para por causa da Copa do Mundo. Mr. Elias. Maravilha, Mr. Thiago Cruz. Pedimos desculpas aí aos nossos queridos ouvintes, né, que tá corrido mesmo. Também a nossa tabela da vida anda complicado. Então eu vou passar aqui rapidinho os resultados da quarta, da quinta e da sexta rodada, e a sétima a gente destrincha. A quarta foi a seguinte: o Kashiwa bateu o Kobe por 2-1, Sendai 1, Vefare Nagasaki 0, Shimizu 0, Marinos 1, Kashima 0-0 com Sapporo, Tokyo 3, Gamba Osaka 2, Frontale 0, Hiroshima 1, Cereço Osaka 2, Shonan 1, Sagatoso 3, Nagoya 2 e Júbilo Iwata 2, Urawa 1. A quinta rodada foi a seguinte, galera. Se o link aqui colaborar que travou. Pronto. Consadole 2, Nagasaki 1, Shimizu 1, Sendai 1, FC Tokyo 1, Shonan 0, Gamba Osaka 2, Reysol 2, Urawa 0, Marinos 1, Kobe 2, Cereço Osaka 0, Hiroshima 0-0 com o Júbilo, o Sagan perdeu para o Kashima em casa por 1-0 e o Nagoya 0, Kawasaki Frontale ganhou de 1. A seguinte rodada, a sexta, onde tivemos jogos muito emocionantes, foi o seguinte: o Sapporo meteu 3-0 no Nagoya, Júbilo e Shimizu no grande clássico lá em Shizuoka, né? Jogaram no Ekopa e ficaram no 0-0. Cereço 2, Sagan 1, Urawa 1, Sendai 0, Belmare 2, Kashima 1, Nagasaki 2, FC Tokyo 5, Reysol 0, Hiroshima 1, Gamba Osaka 0, Kobe 1, Yokohama Marinos 1, Frontale 0. Galera, indo para a sétima rodada, eu quero falar do jogo mais importante que aconteceu, galera. Finalmente, aleluia, irmãos. Thiagão, o Gamba venceu na rodada. Finalmente, meteu 2-0 no Júbilo Iwata com gol do Fábio e do Hwang Yo-jo, cara. Que é isso, rapaz? Pois é, antes tarde do que nunca, né? Eu basicamente esperava, claro, né? Depois de resultados pífios, como você acabou atualizando a gente aí, o Gamba foi pra cima do time do Júbilo Iwata, que tem um time muito mais organizado do que o time do Gamba, né? Assim, a gente pode, mais pra frente, até trazer uma catada um pouco mais geral do que tá acontecendo na parte interna do Gamba, mas os dirigentes, claro, não estão nada satisfeitos com o trabalho do Leverkusen, mas a mídia de Osaka Mix se divide em falar que a culpa do treinador ou a culpa é de um time que já está bem cansado, um time que teve muitas poucas modificações, as modificações que também que vieram não foram de excelentes nomes. Então o time do Gamba Osaka é um time cansado, né, que tem um esquema tático que às vezes já não funciona, na verdade, desde a temporada passada, até por causa que o Gamba teve uma campanha até muito de mediana, né? E comparado com o nosso querido Júbilo Iwata, que não vem passando também por um período muito, muito positivo, né? Vem aí
de consecutivas derrotas e tudo mais, mas o time, ele vem tentando, né? O Júbilo, ele, como você mesmo acabou citando, acabou ganhando do Ural, mas depois acabou empatando com os times do 0x0 dentro de casa, depois, né, e agora perde pro time do Gamba Osaka, que até então era o último colocado e assim continua estando mesmo com a vitória. E uma coisa interessante é que o time do Gamba joga hoje num 4-3-3 muito focado no ataque, né? Eu não tenho minhas dúvidas se isso vai funciona muito bem, mas esse novo meio de campo, né? Agora com o Andy jogando pela direita, o Matheus Jesus com a camisa 8 no meio e o Curato com a 10 pela ponta esquerda, o time vem mostrando que às vezes isso pode funcionar. O problema é que jogou contra um Jubiluato que estava no desespero para voltar vencendo o campeonato depois de um empate sem gols com os times em casa, acabou achando um gol muito rápido no começo do jogo, isso acabou desvirtuando muito pro lado do Gamba Osaka, e aí o Júbilo acabou tentando abrir o placar, tentou colocar o time para frente, e no finalzinho do jogo o Gamba, com o passe de Fujimoto, o Sokerano acabou dando números finais, o toque do grande número camisa 25 do futebol asiático, o único verdadeiro camisa 25, o resto do farofa, entenda vocês como Shunsuke Nakamura, e aí o Gamba acabou vencendo. Elias, olha, eu vou te falar uma coisa, eu não acredito mesmo que o Sr. Leverkusen vai chegar até o final do ano empregado no time do Gamba Osaka. Apesar que eu vi que se ele for mandado embora, se tiver quebra de contrato, o time do Gamba vai ter que desembolsar uma grana violenta, cara. Então não sei se o Gamba vai optar por manter o cara para não gastar uma grana violenta ou se vai optar por realmente pagar essa rescisão de contrato e procurar um outro técnico que provavelmente vai ser um japonês, porque infelizmente técnicos brasileiros não andam dando muito certo no futebol asiático. Parece que o negócio de técnico brasileiro é coisa do passado no Japão, né? Os técnicos brasileiros não estão conseguindo fazer muita coisa por lá. Não sei se é o ensino aqui já está obsoleto lá, pelo que o futebol japonês evoluiu, se modernizou, né? Os princípios da escola brasileira já não estão pegando como pegavam antes, né, Thiagão? Então tá. Ou eles estão chegando lá achando que estão treinando jogadores brasileiros ou europeus, onde alguns esquemas táticos muito ofensivos funcionam, né? Então a gente não sabe exatamente qual que é o problema. É claro que se você vê as entrevistas do Leverkusen, as pouquíssimas, né, que tem na internet aí, o Lever fala que a equipe tá funcionando, que tem qualidade, sabe? É aquele discurso padrão de sempre. Mas em nenhum momento ele fala que, o problema tá sendo esse, o problema tá sendo aquilo, sabe? Ele sempre fala, foi detalhes, não sei o que, mas a gente tá vendo que não tá funcionando. O 4-3-3 no Japão é uma coisa muito difícil de funcionar, até por causa que pra você jogar um 4-3-3, você tem que ter uma zaga muito consolidada, porque o meio de campo fica muito avançado, né? Então, eu não sei, sabe? Eu acho, por mais que eu não gosto, eu acho que o 4-5-1 ele é a formação que menos dá dor de cabeça para os técnicos do Japão, sabe? Porque quando começa a colocar o time muito para frente, aí ele fica muito vulnerável a tomar gols. Foram coisas que aconteceram aí nessas últimas rodadas com o time do Gamba Osaka. E o próprio Japão, na verdade o esquema do Japão padrão, mas é o 4-4-2, que sempre deu certo em tudo, deu certo na seleção. Tanto que o Zico inventou aquela putaria do 3-5-2 lá do Japão na Copa do Mundo, já tomou no cu, né? Porque queria inventar uma... Ou o Okada fez aquele tipo 4-3-3 lá na Copa de 98, tomou no cu também. Então dá pra ver que tem que usar os princípios japoneses, né? Vamos ver, o Levir também acho que ele não fica até o final, mas sei lá, né? Nunca se sabe o que acontece no Japão, porque o Japão é o país mais louco do universo para futebol. Coisa que nós vamos falar agora. Sabe por que é mais louco? Porque simplesmente o líder do campeonato é o Sanfrecce Hiroshima, né? Que venceu de novo, meteu 3-1 de virada para cima do Marinos. Ora, pois, eu acabei fazendo um tento na remate baliza da penalidade, mas depois meu amigo da Tailândia, o Dengda, chegou a empatar com uma penalidade também. E o brasileiro Patrick foi lá e fez mais 2 e resolveu. Rapaz do céu, Patrick e Dengda estão voando nessa equipe do Sanfrecce de Hiroshima, né? E o mais inusitado é que os primeiros líderes são Sanfrecce de Hiroshima, Vegalta Sendai e o UFC Tokyo, né? O UFC Tokyo que não tá com uma equipe tão estrelada esse ano, mas tá lá na cabeça.
Pois é, cara, e olha, eu não sei eu não sei o que pensar em relação ao Hiroshima. Não é nada contra os filhos de Hiroshima, mas é um time que teve uma campanha pífia no passado, eu até falei isso acho que no último número sobre J-League, e se salvou na última rodada, fez algumas ponderadas, né, contratações, e vem despontando na parte ofensiva, né? O Patrick voltou a jogar bem. Isso mostra que o time do Gamba errou muito em não ter confiado no cara, e não ter esperado ele se recuperar da lesão, sabe? Prolongar o contrato dele. Não quis acabar o contrato porque o cara se machucou, não quis continuar. E o Patrick vem mostrando que pro futebol japonês, para jogar em nível de J-League, o Patrick joga muito bem, apesar da idade, apesar que ele ser um cara muito ruim, na minha opinião, na questão de movimentação dentro da área. Mas é um cara que, se você deixar, ele faz gol. O time do Hiroshima atropelou o time do português, né? Mas a gente não pode falar também que o Marinos jogou mal. O Marinos ele joga sempre meio que no limite, né? A gente sabe que dificilmente vai lutar por título essa temporada, né? Conseguiu engatar duas vitórias meio que seguidas no começo da competição, né? Ganhando do próprio Urawa e ganhando dos times em sequência. O Shimizu que começou muito bem também a temporada também, né? Chegando até ficar entre os primeiros colocados, agora caiu um pouquinho na tabela. Mas o time do Yokohama Marinos joga aquilo que dá, né? A próxima rodada tem tudo para conseguir uma vitória, porque joga de igual para igual com o Kobe, né? E no caso do líder, né? Sanfrecce Hiroshima, que é o único time que ainda não sabe o que é derrota no campeonato, tem uma partida fora de casa contra o Shonan Bellmare, que também tem possibilidade de ampliar um pouco mais aquilo que está fazendo, e aí chegar perto do finalzinho de maio, onde para a J-League, com a possibilidade de estar até 4, 5 pontos do segundo colocado, o que seria uma gordura sensacional para o Sanfrecce Hiroshima conquistar mais um título. Seria ótimo, né? O Hiroshima que aproveita esse período pré-Copa do Mundo, onde nem todo mundo tá tão focado assim na J-League, porque é um time realmente mediano, né? A gente falou no nosso preview que não seria fácil para a equipe, então aproveita que pode ser que consiga coisa boa, né? Vamos ver se continua aí nessa empreitada. E sabe quem tá bem nessa J-League também, Thiagão? O Kim Bo-kyung, o sul-coreano, né? Verdade. Surgiu ano passado, ele assinou com o Rei Sol, não fez uma temporada tão boa assim, mas essa temporada ele tá sendo decisivo, né? A equipe do Rei Sol venceu fora de casa do Sagan por 2-1, com o gol do próprio Kim Bo-kyung e o Nakagawa fazendo segundo. Depois o nosso querido Yuji Ono acabou diminuindo. O Kim Bo-kyung que foi cotado ali logo depois daquela Copa de 2006, né, para 2010, Copa da Ásia 2011, como uma das grandes estrelas do futebol sul-coreano, mas como acontece no Japão, acontece na Coreia do Sul também, né, os famosos foguetes molhados, né, ele foi cotado para ser uma grande estrela, foi caindo o nível, chegou não com muita moral no passado no Rei Sol, mas essa temporada ele tá sendo importante, né, Thiagão, tá jogando bem, tá fazendo boas partidas, finalmente se firmou aí na equipe como titular, né? Ano passado ele teve uma variação bem complicada na equipe. Parece que encontrou seu rumo, né? Pois é, olha, o time do Rei Sol, ele vem mostrando nas últimas temporadas que é um time que sabe trabalhar bem o campeonato, que sabe jogar fora de casa, o que é muito importante, né, para se vencer um campeonato, e vem batendo na trava. Acredito que vai chegar a vez do Rei Sol de voltar a ganhar uma J-League. Talvez seja esse ano, talvez seja no próximo, talvez seja daqui 2, 3 anos. No entanto, esses jogadores que às vezes são contados como foguetes molhados, jogadores que não funcionaram, que ficaram na promessa, eles chegam no time do Rei Sol e aparentemente vem fazendo um bom trabalho, né? O time do Rei Sol que é um dos poucos times que funciona muito bem. Mais de uma temporada o time já está jogando esse 4-3-3, que, diferente do time do Gamba Osaka, é um 4-3-3 que sabe voltar para marcar, né? Então você vê ali a linha de 3 do Koizumi, o Kim e o Kamigawa voltando para fazer uma marcação interessante para ajudar, né, o Nakagami e o Park, né, que são os dois backs centrais do time. E na frente o Cristiano, principalmente o Cristiano e o Nakagawa, eles são os caras que vêm fazendo a parte de gols da equipe, né? Então o time do Rei Sol é um time muito, muito ofensivo, mas também que sabe se defender muito bem. Tanto isso porque foi jogar na casa do Sagan Tosu, acabou vencendo o Sagan, né, dentro de casa. E isso mostra que o time do Rei Sol não fica muito preocupado se está jogando com
ou com a torcida contra ou a favor. Isso é interessante. Agora eu quero ver se quando chegar na metade do campeonato, o Reysol vai continuar mantendo essa constância, né? Porque o ano passado o Reysol chegou até a brigar pelo do campeonato, mas aí chegou uma hora que o time começou meio que tropeçar nas próprias pernas, né? Começou a depender muito do Cristiano, e aí o Cristiano acabou tendo micros lesões, jogando não tão bem assim, então isso acabou meio que dificultando que o Reysol lutasse seriamente pelo campeonato na temporada passada. Vamos ver esse ano, né? Tudo no começo, o Reysol se posiciona bem ali na 7ª posição e tem tudo para continuar lutando. Já o nosso querido Sagantoso, né? Ele vem fazendo aquilo que fez na temporada passada também, né? Tentando se manter entre os primeiros na primeira parte do campeonato, mas já conseguiu, encontrou sua terceira derrota no campeonato, que é um valor até relativamente alto, né? Apesar da 9ª colocação, mas o time do Sagantoso ainda consegue tirar pontos de times improváveis, consegue jogar muito bem dentro de casa, foi para cima do Reysol, conseguiu fazer o gol dele e tudo mais ali, infelizmente acabou tomando a virada. Agora, o time do Sagantoso tem que abrir um pouco o olho por causa que esse ano tem equipes um pouco mais parelhas a ele, né? Por exemplo, a gente vê um Nagoya na zona de rebaixamento, você vê um Gamba Osaka, e sabe que são times que podem estar lutando para depois passar o time do Sagantoso, ou seja, ele precisa ganhar gordura agora, porque uma hora esses times de baixo vão começar a vencer, e aí eu quero ver como é que o Sagan vai acabar se virando nessa situação contrária. Exatamente, né? E quem tem que ficar de olho aí nessa equipe do Sagan a equipe do Sapporo, né? O Sapporo mais uma vez venceu essa rodada. No duelo direto contra o rebaixamento, bateu o Shannon Bellmare por 1-0. E por enquanto está feliz com seus 11 pontinhos. E vem aí acumulando sua gordurinha, né? Foi um resultado importante. Um passo do Ryo do Tokura aos 45 da etapa final fez o gol da vitória. E eles podem dormir mais tranquilo. E quanto que você falou... Bom, vamos falar desse jogo primeiro, eu vou pro jogo do Nagoya, tá? Ok. E aí foi um resultado importante para a equipe de Sapporo, né? Que vai ser muito importante o time acumular esses pontos no pré-copa, né? Porque esses pontinhos que ele fizer agora serão, assim, preciosos demais no final do campeonato. Tanto é fato que isso aconteceu ano passado, né, Tiagão? A equipe do Sapporo começou a pontuar na parte final do campeonato, né, mais final, e conseguiu se salvar, né? Pois é, só uma coisa que eu não consigo lembrar agora, o Sapporo ele passou assim por muito apuros na zona de rebaixamento no passado? Acho que não, né? No primeiro turno. Primeiro turno só, depois... Foi bem complicado, depois na virada, a partir da 20ª rodada, assim... O time deu uma boa reagida. O time se encontrou e acabou ficando sempre ali, ó, ganha uma, perde duas, né, que é mais ou menos isso, né. O time do Sapporo, ele sempre joga muito ali no máximo que dá, né, não dá pra cobrar muita genialidade, não dá pra cobrar lances bonitos no time do Sapporo, mas o time tem garra, né, usando lá o Sapporo Dome como a sua grande 12º jogador, né, sempre o público interessante no estádio. Foi pra cima, venceu o Shonan, que é sempre uma incógnita, né, o que esperar do Shannon Bellmare, né, tem anos que a gente não esperou nada, surpreendeu, tem anos que a gente, esse ano talvez vai fazer alguma coisa, aí que meio que passou meio que bem abaixo do esperado, né, e o Sapporo é isso, né, é um time que tá tentando se manter na J-League, né, evitando rebaixamento do custo, é um time que não pode voltar a jogar J-League tão cedo, porque realmente vai ser um baque muito grande, e é um time modesto, se você for ver, não tem assim... não tem grandes craques, né? Claro, tem o tailandês lá que é o grande xodó da torcida do Sapporo, mas assim, individualmente a gente não tem assim jogadores sensacionais no time do Sapporo, mas o coletivo funciona, né? Funcionou como Shonan, digamos que é um adversário direto contra o rebaixamento na parte de baixo da tabela, né? E isso, claro, vai fazer uma diferença no final do campeonato. Espero que o Sapporo consiga se manter assim para fugir de qualquer dificuldade nesse ano 2018. Veremos. E quem está com dificuldade, que eu falei que teria dificuldade, o Thiagão falou que teria dificuldade, e um chupa para vocês que duvidaram da gente, foi o Nagoya Grampus, né, que está despencando cada vez mais da tabela, já está ali na zona dos playoffs com apenas 7 pontos e perdeu mais uma. Perdeu em casa agora para o Sendai, né? O Ishihara e o Nishimura fizeram os primeiros gols, o nosso querido Jo diminuiu, depois o Nishimura de novo fez o terceiro, e no final do jogo o Jo marcou de pênalti. É que o brasileiro tem mania do empolgou, né? Só porque o Jo fez o gol na estreia, o Nagoya venceu na estreia. Não, o Nagoya tem um timão para disputar ali a CL, não sei o que.
Falei, calma galera, essa equipe do Nagoya é fraca, o time é fraco, acabou de voltar pra J1, então tem muita coisa pra nadar ainda nesse mar, né, que é a J-League, né, Tiagão? Então já tá refletindo o resultado, né? Perdeu mais uma e tá despencando, rapaz. Pois é, cara. Olha, a perca ali do outro jogador brasileiro. Na verdade, são dois jogadores brasileiros que estão desfalcando o time, né? Tinha lá o William, se não me engano, é o William Rocha, se não me engano, que é o zagueiro ali que acabou se machucando algumas rodadas atrás. Também tem o Gabriel também, que é o camisa 10 da equipe, que também tá fora do time por, se não me engano, uma lesão, se não me engano. E o time do Nagoya mostra que ele não tem um banco tão grande, né? Vem jogando ali com a Aoki, com o Izumi, né? Os dois segundo atacantes, e o Fukahori tá jogando como centroavante, né? O Jô, quando entrou no segundo, se não me engano, foi no segundo tempo que o Jô entrou, o Jô acabou fazendo os 2 gols, né? Então você mostra que o Jô tem uma qualidade superior aos jogadores que hoje são titulares, mas assim, são titulares por causa que os jogadores brasileiros ou estão com lesão, ou estão sendo poupados, né, porque sentiram alguma coisa. Então, o time do Nagoya com os brasileiros e com o time 100% é um time perigoso. O time do Nagoya, com esse misto ou com jogadores reserva, mostra que tem grandes dificuldades em vários setores. O ataque é uma delas, né? Tomou ali o primeiro gol muito cedo, aos 23 minutos do Ishihara, como o Elias falou, né? Tomou o segundo no Nishimura ainda no final do primeiro tempo. E aí o Jô diminuiu na segunda etapa, mas aí a vantagem do Sendai, o Sendai sabe jogar sob pressão. É um time que não é muito rápido, que não precisa muito da velocidade, que vai um pouco mais cadenciando o jogo. Acabou matando o jogo com o Nishimura também aos 68. E aí o Jô fez o de pênalti no finalzinho, mas não tinha muito o que fazer. Qual que é o problema do Nagoya, na minha opinião? Eu acho que a mídia colocou uma banca muito grande em cima do Nagoya Grampus, né? Então, quando chegou o Jô, quando chegou os brasileiros que já estavam lá desde o ano passado, e o time começou muito bem o campeonato, como você falou, Elias, mas aí criou uma expectativa muito grande, né? Os brasileiros, o Nagoya ia fazer isso, fazer aquilo. Mas eu acho que aquele time do Nagoya que começou a J-League, ele é muito diferente daqueles que a gente vai ver jogando quarta e domingo, né? Então, porque é uma equipe que não tem um banco muito grande, como eu já falei. O Jô não é um salvador da pátria, né? É um bom jogador, mas dificilmente vai salvar o Nagoya de um possível rebaixamento, até por causa que ele já tem uma certa idade. Então, sabe, o problema é que o Jô precisa que alguém jogue e faça a bola chegar nele, né? Eu não sei que jogo que eu tava assistindo do Nagoya semana passada, agora me foge da cabeça, uns jogos passados da J-League aí, e o incrível como o Jô sozinho, ele não consegue fazer nada, né? A bola não chega nele, ou quando chega são só bola espirrada, só correria, e aí o Jô ele não vai pegar essa bola do meio campo e não vai driblar 3, 4 pra chutar pro gol e fazer, sabe? O Jô é aquele cara que ele tem que receber a bola para fazer o pivô e ele marcar, né? E infelizmente o camisa 10 do Nagoya Grampus tá fazendo muita falta, né? Então, enquanto ele não voltar, se me engano, o nome dele é Gabriel, cara. Agora também acho que Gabriel Xavier. Quando esse jogador não voltar, eu acho que fica muito debilitado esse meio criativo do time do Nagoya Grampus. Perdeu mais uma, né? O Sendai, mais uma vez, mostrando que acho que esse ano vai passar muito longe de rebaixamento, porque tá até nesse momento entre as cabeças do campeonato, né? Exatamente. E eu quero ver o que o time do Nagoya Grampus vai fazer, porque enquanto tava ganhando, tava legal. Agora tá na zona de rebaixamento e vai jogar contra o Kashiwa na próxima rodada. Aí eu quero ver se o time vai ter pulso. E o detalhe, né? Essa J-League ela tá muito louca, porque os times na cabeça são os seguintes: Hiroshima, Sendai e Tóquio, certo? E os times que estão namorando a zona do rebaixamento no momento: Kashima, Marinos, Júbilo, Nagoya Grampus, sabe? E quem tá na zona do rebaixamento é o Gamba Osso, cara. Então, pra você ver como tá um começo do campeonato maluco, atípico, o pessoal tá se batendo. Thiagão, temos uma felicidade nessa rodada! Faltavam 2 times para vencer na J-League, né? E esses 2 times venceram. E, felizmente, para a nossa alegria, o Fifari Nagasaki venceu, convenceu e... Detalhe, fora de casa e com o gol de uma lenda do futebol japonês, né? Musashi Suzuki marcando o golzinho contra os Laranjinhas. Final do jogo, Shimizu 0, Fifari Nagasaki 1, pra entrar pra história, né?
a primeira vitória do Nagasaki na J-League foi contra um rival direto ao rebaixamento e fora de casa ainda, hein? Quem diria, rapaz? Pois é, cara, eu volto a exaltar o bom começo de campeonato que fez os times, né? Conseguiu agora a sua segunda derrota, era um time que tá lá na intermediária, que mostrou que tava sabendo jogar bem no ataque, e enquanto o Vitória Nagasaki bateu muitas vezes na trave, né? Teve aquele jogo contra o Sapporo, o time conseguiu, tava vencendo, mas aí tomou um empate no final, e aí depois acabou perdendo a partidas consecutivas, e agora consegue vencer, né? O Suzuki fez o gol cedo, né? Aos 23 do primeiro da primeira etapa, foi um pega pra capar na segunda etapa, entrou o Crislan, entrou o Duke, entrou o Kitagawa, o time dos times tentou fazer uma espécie de jogo de pressão, né? Onde você ia chutar até fazer gol, né? E o time do Vitória heroicamente conseguiu se segurar, evitando o empate, que já seria um bom resultado, mas o time do Vivaren precisaria da vitória, até porque, infelizmente, é um dos grandes favoritos a voltar de J2, infelizmente, mas espero que isso mude, mas a gente sabe que é muito complicado, mas a primeira vitória, eu acho que vai ser importante, pelo menos para dar um pouco de moral para a equipe, né? Pô, a gente tá aqui, a gente não é os principais para conseguir se manter, acredito que o time do Vivaren sabe dessa realidade do futebol, mas venceu um time que está muito melhor posicionado que ele, e na próxima rodada, a próxima rodada vai pegar fogo, porque é Vitória Nagasaki e Gamba Osaka, aí é luta direta para sair do rebaixamento, aí cara, vai pegar fogo esse jogo. E se o Nagoya perder, vai ficar mais complicado ainda esse duelo, né, na próxima rodada. Se perder, e caso o Nagoya não conseguir vencer a sua partida, aí talvez o time do Nagoya pode se tornar o próximo lanterna, aí eu quero ver. Aí é que tá. Aí eu quero ver. É, porque o saldo do Gamba e do Nagoya é o mesmo, né? Então existe essa possibilidade real mesmo disso acontecer. Pois é. Bom, galera, num jogo muito emocionante na rodada, que dos times que estão nesse campeonato, né? Meia boca, o Urawa bateu por 3-2 a equipe do Kobe no jogo das viradas, né? O nosso Muto Fake abriu o placar pro Urawa, depois o Wellington e o Sasaki chegaram a virar o jogo na metade do segundo tempo. Nosso querido Iwanami, aos 72, empatou. E numa confusão danada dentro da área, no último lance do jogo, na Bacia das Almas, no apagar das luzes, saiu o gol do Urawa e o Urawa bateu por 3-2. Resultado que deixou a equipe feliz da vida, porque se não tivesse vencido, quem ia estar na zona do playoff ali no lugar do Nagoya era o Urawa, né? Tinha só 5 pontos no campeonato. E agora foi pra 8. Olha que começo complicado do Urawa, hein? Quem diria, rapaz? Pois é, o time do Kobe saiu meio que reclamando. Eu preciso rever esse jogo, admito que eu tenho que rever com um pouco mais de atenção esse jogo, porque parece que o time do Kobe reclamou de um pênalti que não foi dado. Preciso ver se realmente aconteceu isso aí. Eu vou tentar baixar depois o jogo e tudo mais. Mas assim, eu acho que foi o grande jogo da rodada em questão de gols e das disputas, né? O time do Kobe muito parelho, jogando muito bem, mostrando que não depende só de Podolski, apesar do primeiro gol ter sido uma assistência dele, né, pro Wellington e tudo mais. E o time foi pra frente, né? Saiu atrás do placar com o gol do Muto, como você falou. O time foi lá, acabou virando, né, o resultado pra cima do Urawa Reds. E aí, no finalzinho, né, deu o time que tem um pouco mais de estrutura psicológica, já que o time do Urawa sabe jogar jogos mais sérios, sabe jogar sob pressão, e acabou vencendo. O gol do Maurício foi um grande achado ali no finalzinho do jogo, né? Já no finalzinho, basicamente. E esses números finais dão um respiro pro time do Urawa, né? Pro time do Kobe, acredito que é mais os torcedores que sofrem, porque a diretoria sabe que o time é um time de meio de tabela mesmo. A vinda do Podolski não quer dizer que o time do Kobe vai lutar por campeonato, infelizmente. E pro time do Urawa, que tá tendo um campeonato bem estranho, né, bem dramático, consegue aí colocar a sua segunda vitória e dando um pouco mais de alento à torcida, que espera, talvez até o meio do ano, que o time consiga bons resultados consecutivos para estar voltando a lutar pelo campeonato assim que a J-League, digamos que, se organizar. Por que eu quero dizer isso? Alguns falam que esse Aue todo de Sanfrecce Hiroshima, de Veogata Sendai, de FC Tokyo, do próprio do Cereço Osaka, é meio que um oba-oba de começo do campeonato, quando as equipes estão meio que se organizando. Que quando chegar realmente na hora séria do campeonato, fim de Copa do Mundo, onde todos os olhares do Japão e as equipes vão estar um pouco mais consolidadas, aí que a gente vai ver o campeonato meio que se engrenando direito.
Vamos ver, né? Vamos ver, porque se até lá o time do Hiroshima abrir 20 pontos do quarto, quinto colocado, aí, meu amigo, aí já vai ter ido pro saco mesmo, porque o São Hiroshima não vai ser bobo de perder essa barbada. Agora, se realmente estão certo e esses times vão começar a pipocar logo logo, então só nos resta esperar pra ver, porque é J-League, como Elias falou, né? Tudo pode acontecer. É que agora falta 2 meses para a Copa, então os jogadores que têm chance de ir ao Mundial, eles estão com a cabeça na convocação. Eles vão lá, fazem o joguinho deles, às vezes nem pensam no coletivo, né, Tiagão? Pensam em aparecer, em jogar bem para agora o nosso querido Nishino, né? Não é mais o nosso querido Haru Rodic, né? Então tem isso também, né? Mas vamos ver. Bom, nosso querido atual campeão Kawasaki Frontale, quase me matei agora, deu um soco na minha cara. Me ajeitar aqui. Tá difícil. Esse narrador é complicado, viu? Galvão Bueno da Série B. O nosso querido Frontale perdeu em casa pro Cereço. O Osaka que está bem no campeonato. O Cereço está sendo esperto, né? Começo do campeonato já tá aproveitando a oportunidade, tá somando seus pontinhos. Esses pontinhos no final vão fazer muita diferença. Foi de virada, né? O Tinen abriu o placar pro Frontale, Maruhashi e Fukumitsu deram números finais ainda no primeiro tempo, né? Olha só, hein? Enquanto uns estão comendo mosca, né? Vacilando, o Cereço está aproveitando, Thiagão. Pois é, cara, olha, foi uma boa partida até do próprio Sugimoto que entrou, do Kiyotaki, são todos jogadores que estavam no banco interno na segunda etapa, ou seja... É suspeito você falar bem do Sugimoto. Você nunca fala mal dele. Pois é, mas apesar que o Sugimoto, ele digamos que ele perdeu a titularidade do time do Cereço das últimas partidas até por digamos que tá com a palavra certa, por produtividade mesmo, né? O Sugimoto, ele vem falhando em alguns momentos do time do Cereço. Ele é uma unanimidade digamos, em Osaka, mas aquilo que a gente fala, né? A gente levar como fala? Cara, o jornalismo esportivo de Osaka a sério é a mesma coisa que você leva o Rinomaru muito a sério. Porque os caras lá são. O quê? Eles são muito clubistas em alguns momentos. Principalmente quando o assunto é Cereço e Gamba, né? Então, você vê algumas notícias no próprio site do Cereço quando o time perde, é um esquema. Quando você vê quando o time ganha, é de um outro jeito, sabe? Então, é muito, sabe, nebuloso essa parte. Mas o time do Kashima, o time do Kawasaki Frontale, ele passa por um momento muito complicado, né? O time tá basicamente foi pro saco a CL, né? Tava lutando pela parte de cima do campeonato da J-League, mas na CL o time é um terror, né? Isso foi até pauta de notícia do blog do Thiago Bom Tempo. E o time do Frontale, ele peca muito por esse esquema de o time não ser muito constante, né? O time consegue abrir o placar rápido, né? Mas aí toma um gol logo em seguida, né? De um contra-ataque maluco, toma um outro gol 5 minutos depois e aí desaba tudo, sabe? Aquele Frontale que sabia que tava tocando bonito, que tava tocando de primeira, que fazia lance pelas pontas, quando começa a perder, o time se desmancha e aí começa uma maluquice de tentar toda hora meter bola em profundidade, tentar correr pelas pontas, e aí o jogo fica manjado e o time acabou perdendo. O time do Cereço ganha pontos importantes para lutar pelo menos por ACL. Acho que essa é a mentalidade séria do torcedor do Cereço, lutar por ACL, não por campeonato. E o time do Frontale vem com essa perspectiva de mostrar que não foi sorte 2017. Eu acredito que eu acho que não existe sorte no futebol. Existe um pouco de trabalho e planejamento. Agora, se o time do Frontale não abrir os olhos e continuar tomando os gols de um contra-ataque que ele tomou, é bem provável que o Frontale passe muito longe do título nessa temporada também. Ei, Frontalão. Bom, terminando a rodada aqui, Tiagão, o UFC Tokyo recebeu o Kashima Antlers e bateu de virada por 2-1. Kanazaki chegou a dar uma alegria, né, para a equipe do Kashima, mas o nosso querido Ueda acabou aprontando ainda no primeiro tempo e o Muroya deu números finais. O que não dá para entender na equipe do UFC Tokyo, que acabou se livrando de boa parte dos jogadores estrelados da temporada passada, né? Todo mundo achou que era um time ruimzinho para essa temporada e por enquanto tá mandando bem, né? Tá em terceiro lugar com 13 pontos e a gente sabe que a J-League é importante você somar o máximo de pontos possível, porque essa gordurinha pode fazer muita diferença para quem almeja
uma CL, por exemplo, né, Thiagão? Pois é, cara, eu acredito que a parte interna do time do Kashima tá uma bagunça uma bagunça desenfreada, porque o time não consegue vencer, o time não consegue deixar a sua torcida feliz. A torcida do time do Kashima é uma torcida muito exigente, a gente sabe disso. Então a gente sabe que esse placar é um negócio inacreditável, né? Eu tento até, muitas vezes, tentar minimizar e até defender o Ueda, mas tem hora que não é nem por questão dele ser ruim, mas a ingenuidade dele, o posicionamento ruim que ele tem às vezes, é um negócio incrível, sabe? E pro Ueda que tá almejando conseguir uma vaguinha na seleção japonesa, sabe? Cada errinho faz essa escada ficar um pouco mais longa para ele, né? O time do UFC Tóquio, né, jogou uma boa partida, claro, conseguiu um gol fácil, mas a segunda etapa conseguiu acabar lá com o Muroya, e aí colocando toda a pressão para cima do time do Kashima. 2-2 ou 1-1, acho que seria o resultado mais justo, né? Mas o time do UFC Tóquio procurou bem o gol, soube administrar a sua vantagem quando fez, diferente do time do Kashima, que aí tentou mudar alguns jogadores, né? Entrou até o Gazawara para dar um pouco mais de movimentação no meio campo, né? Entrou o Kanamori para tentar dar um pouco de eficiência na porta ofensiva, mas aí infelizmente tarde demais, mais uma derrota pro gigante de Baraki. Complicado. Bom, galera, vou passar rapidinho aqui a classificação para vocês. De importante, temos na frente de Hiroshima na liderança com 19 pontos, seguido do Sendai com 14 e o FC Tóquio com 13. Essas equipes estariam na ACL no momento. Estariam rebaixados no momento a equipe do Nagasaki com 5 pontinhos, Gamba Osaka na última colocação com 4 e o Nagoya naquela famosa zona do agrião, né, dos playoffs, 16º com 7 pontinhos em 7 rodadas. A artilharia é o seguinte: Juan Eujo do Gamba Osaka tem 5, o Diego Oliveira do Tóquio tem 5 também, e o Gabriel Xavier do Nagoya com 4. Thiagão, bora pra J2 rapidão? Bora! Maravilha, a J2 onde tivemos a 8ª rodada com os seguintes resultados: o Kofu empatou em 1-1 com o Mito, o Renofa bateu por 2-1 o Omiya, chupa esquilinho, Kyoto 0, 8-1, Verde 0-0 com a equipe do Gifu, Totig e Tokushima ficaram no 1-1, Matida 2-2 com o Roaço, Yokohama FC 2, Avispa 2, Matsumoto Yamaga 1, Kamatamare 1, Alberex perdeu em casa para o mais líder do que nunca, Fadiano Kaiba por 1-0, Suegen 3, Jeff United 1 e Ehime 0, Montedio Yamagata 1. A classificação é a seguinte, meus lindos e lindas: Fadiano Kayama líder com 19 pontinhos, 8-30 em segundo com 17. Essas equipes estariam no momento classificadas para J1. Na zona dos playoffs, né, estão Renofa Yamaguchi com 17, Matidas Elvia com 16, Verdi com 14, Roaço Kumamoto com 13. Estariam rebaixados no momento o Ehime com 6 pontinhos, o Kamatamare Sanuki com 5 em 8 rodadas. Thiagão, nosso amigo Fabiano aí, o Fadiano, tá começando bem. Será que engrena? Será que vai até o final? Ou vai entrar naquela teoria de que os times estão se ajeitando ainda e a equipe vai despencar, hein? Rapaz. Pois é, cara, a J2 é sempre uma caixinha de surpresas, né? Claro, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, né? Porque, por exemplo, eu já não assusto mais ver um Kyoto Sanga lutando pela zona de baixamento, né? Uma coisa que vem acontecendo todo ano. Assim como eu já tô acostumado a ver um Jeff se matando lá embaixo, um Gifu. Agora, o Fageno Kayama, o Oita lutando, né? Pelas primeiras posições, o Renovo voltando junto com a Matida Zelva angariar posições, é interessante, né? Agora, a única pergunta aqui que eu deixo aqui é o seguinte: se esses times que estão chegando de J3, esses times que têm um orçamento muito menor, como eles conseguem montar times baratos e eficientes? E aí de vez em quando a gente vê ali uma contratação de J1 do Jeff, uma contratação de ex-J1 do Kyoto, né? O Omiya, que até então estava lutando de igual para igual com os times da J1 nas temporadas passadas. Como que esses times não conseguem ter um disparo tão fácil nesse começo de campeonato, né? Porque basicamente esses times têm muito mais dinheiro de Fageno Kayama, do que o Ito, do que Renofa, né? E nem parece que, quando você vê a tabela, que o Jeff já foi um time muito grande, o Kyoto já foi um time muito grande, o Omiya já foi um time que angariou muito entre os grandes, né? Então fica muito, muito confuso, né?
digamos que a teoria com a prática, né? Hoje a gente vê os times da J2 muito dispersos do começo do campeonato, né? E aí a gente entra num site de notícia especializada J2 e você vê algumas bizarrices como o Jeff ele vai voltar a disputar campeonato quanto antes, porque esse ano o Kyoto vem para vencer os erros da temporada passada, mas a gente vê que na prática não muda nada. Espero que a J2 esse ano seja tão maluca, né, como foi na temporada passada, para ter vários times para estar disputando a parte de playoff, que é mais interessante, que são vários times para poder chegar lá e tudo mais. É uma pena que alguns vão esbarrar naquela chatice chamada licença para jogar J1. Exato. Bom, a pergunta para tua resposta, quer dizer, a resposta para tua pergunta é a seguinte, é que a segunda divisão, ela é louca em qualquer lugar do mundo, né? É louca aqui no Brasil, é louca na Inglaterra, é louca no Japão, em qualquer lugar, porque os jogadores são mais brucutu, todo mundo quer vencer, todo mundo quer subir, esse negócio de favorito é balela, né? Um campeonato onde todo mundo tem chance de conseguir alguma coisa, e essa é a resposta para tua pergunta, né? Não importa o dinheiro, não importa o talento, o que importa é você jogar direitinho e fazer teus pontinhos aí, porque segunda divisão é complicada em qualquer lugar. Thiagão, não é segunda divisão, mas é o nosso campeonato preferido. Vou passar aqui os resultados da J3 rapidinho. O nosso querido Yokohaminha bateu o Fukushima por 3-0, Zaspa 0, Kagoshima 2, Ryukyu 1, Cereço Sub-23 também 1, o Grula bateu o Blauwitz Akita por 2-1, Parceiro Nagana Azul Claro ficaram 2-2, Kataner Toyama 3, Gamba Sub-23 0, olha só, hein? Fujieda e Ganari Totori ficaram no 0-0 e o Giravans foi goleado em casa pelo Sagamihara pelo placar de 4-0. A classificação é a seguinte, galera: líder Gainari Totori com 14 e o Azul Claro com 13. Só precisamos saber se o Azul Claro tem ou não tem a licença desse ano, que eu vou dar uma pesquisadinha aí nessa semana para vocês ficarem por dentro. Essas licenças, hein, Thiagão? Pois é, cara, uma coisa que a gente tá devendo desde as últimas temporadas, que a gente empolga muito com os times e a gente esquece de ver esse detalhe, né? Porque a gente começa a ver só o futebol, só coisa bonita, mas esquece que tem a parte burocrática, né? Olha, é um começo de campeonato muito diferente porque temos 2 sub-23 nas primeiras colocações, né, na quarta e na quinta colocação. E isso mostra talvez um desenvolvimento melhor nessas bases, talvez, quem sabe. E também uma certa dificuldade no começo do campeonato, principalmente de Fukushima United, de Yokohama Soccer City, né? Que são times que na última temporada estavam muito, muito bem nas primeiras rodadas, né? Até o próprio Gura Morioka, que chegou a brincar um pouquinho ali com as primeiras colocações, hoje está numa incômoda nona posição, que é um time que pode estar um pouquinho maior. Agora, vamos ver como é que os times se portam, né, digamos, com o andar da carruagem, né, porque tem muita coisa que vai mudar. Acredito que na J3 não tem muito essa conversa de time mais rico, time mais pobre, tá todo mundo no mesmo barco, né, não tem ninguém pensando em Copa do Mundo lá, tá todo mundo pensando realmente nas duas primeiras colocações para ter a possibilidade do acesso, ou pelo menos ter o dinheiro do prêmio. Agora, muito me estranha, né, ver ali o Giravanski Takyushu na 16ª colocação, né, cara? Então, ou seja, o time não era só ruim quando na J2, como realmente o time tá em dificuldades plenas, né, cara? É uma sorte do Giravan não ter um rebaixamento, porque senão eu ia voltar a jogar a JFL, cara, porque que situação, cara, que situação. Agora imagina se nós, mão de pântano, torcesse pra esse time, né? Ia parar de existir. Putz, é muito difícil porque a gente já tem as trevas, né, sobre nossas bocas, né? Se a gente fosse realmente torcedor do Giravans, pobre torcedor do Giravans que tá aqui o show do Japão. Que fase, hein? Que fase. Mas vamos ver, quem sabe. Agora você me deixou indagado, cara. Será que o Azul Claro tem a licença, cara? Eu tô achando que pra um time tão novo, eu acho que não vai ter, não. Eu chuto, mas vamos pegar as informações pro próximo Rindomar, a gente poder trazer isso com um pouco mais de clareza. Maravilha, Thiagão. Nos despedimos? Sim, muito obrigado, galera. Mas perdão pela correria. Essa semana é semana de 2 Rinomarus, né? Tanto da seleção quanto esse, por causa da mudança de técnico. Como eu já falei no programa, mas volto a repetir, talvez não tenha como a gente tá sempre fazendo de 2 em 2, às vezes fica um pouco corrido, a gente coloca um spin-off no meio pra gravação e acaba complicando o outro dia, ou a gente pensa em uma programação e acontece alguma notícia bombástica, como aconteceu com a troca de técnico. Ano de Copa do Mundo, a J-League não vai deixar de existir, não vai deixar de parar aqui
no nosso canal, a gente vai continuar dando a mesma prioridade. No entanto, sempre que a gente não conseguir fazer as gravações comuns, a gente faz esses compiladinhos ali para não deixar nenhuma informação passar. Então, desde já, eu agradeço. Valeu, Elias. Até semana que vem. É isso aí, Thiagão. Valeu, galera. Voltamos com mais um número na semana que vem. Tenha uma ótima semana aí. Número levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Até semana que vem. Valeu! Valeu, tchau, tchau. Tchau.